Muito bom dia para você que está nos ouvindo, bom dia para você que está com a gente agora, bom dia para você que está acordando agora nesse sábado delicioso, gostoso, aí na presença do nosso papai, na presença do papai do céu. Bom dia para você, que Deus esteja sobre sua vida, o seu coração, a sua alma, a sua família, que Deus esteja com você nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. A Karine Morena já entrou aí com a gente, a Franciele Ferreira já entrou, a Juliana Souza já está aí com a gente de novo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Nessa manhã aqui nós vamos falar um pouco sobre fé, né? Fé, tem faltado fé aos nossos corações. Raul Fonseca entrou com a gente aí. Deus abençoe, Raulzão. Nós queremos falar um pouquinho sobre a natureza da fé, né? A palavra fé, ela está repleta na Bíblia e tudo na Bíblia fala sobre fé. E precisamos ter fé em todas as coisas. Precisamos ter fé para sermos salvos, fé para acreditar em Cristo Jesus, fé para estarmos na presença do nosso Deus. Perdão, um pouco rouco aqui, mas Deus está no controle de todas as coisas. Wesley Breno entrou aí com a gente, Deus abençoe. A Franciele Ferreira, né? A Franciele Ferreira está aí curtindo a gente aí. Bom dia, Karine. Bom dia. E falando sobre a natureza da fé, nós não poderíamos deixar de fora Hebreus, né? Hebreus capítulo 11, a partir aqui do versículo 1. Café, devocional, Bíblia. A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não vêm. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Lá no versículo 6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. E todo o capítulo 11 de Hebreus fala sobre os patriarcas, fala sobre Moisés, fala sobre os israelitas em Canaã, né? Fala sobre os exemplos de fé que foram tirados de grandes homens que tiveram na presença do nosso Pai. E isso contagia a gente, né? Porque nós precisamos de fé. Tudo nós precisamos de fé. Em Hebreus, como eu já disse em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, define a palavra fé. Fé é a certeza, é a convicção. São fatos, é a certeza que fatos reais, concretos, convicção de coisas que nós não vemos, mas sabemos que vão existir e sabemos que vai estar sobre a nossa vida. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, ele compara a fé a um grão de mostarda. O grão de mostarda, dentro do reino das sementes, é o menor grão que existe. E ele quis comparar a fé, dizendo o seguinte: se a minha fé, a sua fé, for do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor no reino de Deus, ainda assim nós poderemos fazer grandes coisas e alcançar grandes objetivos. A fé. E nós lemos aqui em Hebreus, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não agradamos o coração, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Sem fé, nós não agradamos o coração de Deus. E precisamos crer que Deus existe, precisamos crer que a palavra de Deus é verdadeira e que a presença do nosso Deus também é verdadeira. Marilene Faria entrou aí com a gente aí. Bom dia, minha amada. Bom dia, mulher branca. A palavra de Deus aqui em Hebreus 11:6, ela fala sobre o que mais agrada o coração de Deus é a fé. O que mais agrada o coração de Deus é a fé. Lá em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5, nós temos a história de um centurião que teve fé na presença de Deus. E ele estava com um servo doente em casa. E ele procura Jesus. E Jesus fala que vai na casa dele e fala assim: eu não sou digno que entres na minha casa. Mas se você disser uma palavra aqui, o meu servo vai ser curado lá. Porque assim é comigo. Eu dou ordem aos meus servos. E assim acontece. Então, o próprio Jesus, ele se admirou de tamanha fé na vida daquele centurião. E Jesus libera uma palavra profética. Está difícil hoje aqui. Mas com a graça de Jesus nós vamos conseguir. Jesus libera uma palavra profética e o servo dele é curado.
E o servo dele, né, de onde ele estava, o servo dele é curado. Lá em Hebreus, cadê? No Hebreus que nós estamos lendo, nós lemos o versículo 2, que diz assim: pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos que obtiveram bom testemunho, porque a fé nos leva a fazer grandes coisas. E aí nós começamos a ser conhecidos por aquilo que nós fazemos e aquilo que nós acreditamos. A Cristiana Nunes entrou com a gente aí. Deus abençoe, Cristiana. Deus abençoe sua vida. Agora, o que significa tudo isso? Significa que diante de Deus, nós precisamos entrar com fé. Nós precisamos ter fé diante do Todo-Poderoso. Ter fé na presença dele, ter fé que ele pode agir e que ele pode conduzir todas as coisas e que ele pode direcionar a minha vida, a sua vida, em nome de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. Temos uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que toca o coração de Deus, uma fé que move o coração de Deus. Lá em Tiago, no capítulo 5, fala sobre a oração da fé, que até para orar por uma pessoa enferma, nós precisamos ter fé. Né? E a oração da fé salvará o enfermo. E se ele tiver cometido pecado, seriam perdoados. Então, tudo isso aí também é na questão da fé. Até para você orar, a Flávia Michele Valles entrou com a gente aí. Bom dia, Flávia. O Dionísio Alves entrou aí com a gente. Bom dia, Dionísio. Deus abençoe você. Tudo, irmãos, é pela fé. Nós oramos por nós mesmos, oramos por alguém que está enfermo. Precisamos ter fé. Precisamos ter fé que a oração da cura funciona. A oração da fé, ela libera a cura. E quando a liberação da cura acontece, a pessoa é curada. Então, para isso, nós precisamos também ter fé. Fé que Jesus salva. Né? O Luiz Ney entrou aí com a gente. Deus abençoe, Luiz Ney. Abençoe sua vida, abençoe sua casa, meu querido. Até na fé salvadora. A fé que salva, né? A fé que entra para salvar. A Helenice Oliveira entrou aí, amém. Deus abençoe, Helenice, Deus abençoe você. O que acontece? Nós precisamos ter fé que Jesus salva. Nós precisamos ter fé que quando nós levantamos a mão e pedimos ao Senhor, Senhor, entra no meu coração, muda minha vida, muda minha história, eu preciso ter fé que Jesus está entrando. Né? E nós falamos, Senhor, me aceita do jeito que eu sou, me aceita do jeito que eu estou. Isso é fé aos nossos corações, é fé. Deus te abençoe grandemente, amém, Helenice, amém. Eu creio, tenho fé que Deus me abençoe e Deus te abençoe também em nome de Jesus. Né? É o tipo de fé. Tiago, no livro dele, que leva, né, o livro que leva o nome dele, Tiago escreve o seguinte: a fé sem obras ela é morta. Nós temos fé, mas nós precisamos praticar também. Não adianta também você ficar de braços cruzados só porque você tem fé e não vai fazer nada e não vai praticar nada, porque nós precisamos ter uma vida de fé. Uma vida abençoada com práticas também. Praticar a palavra do Senhor, praticar. Né? Uma pessoa... Cadê? Deixa eu ler aqui. A fé, ela traz bom testemunho de santidade, de compromisso com Deus, de compromisso com a palavra de Deus, de compromisso com a igreja. E isso produz na nossa vida bom testemunho. A fé sem obras é morta. Por quê? Porque você precisa trabalhar a sua fé. Não adianta você ficar de braço cruzado na sua casa. Eu tenho fé que vai acontecer, mas tem que correr atrás. Porque quando nós oramos, a palavra oração, ela significa orar e agir. Ela não significa ficar de braços cruzados. Tá? Então nós precisamos também agir. E a palavra de Deus também, lá em Romanos no capítulo 10, no versículo 17, diz assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ter fé, e precisamos também ouvir a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor na igreja, quando nós ouvimos a palavra, nós estamos ouvindo uma palavra agora, isso vem fé, traz fé aos nossos corações. Traz fé.
né? Marcos, no capítulo 11, 24, fala assim: se nós tivermos fé e cremos na fé, então nós já recebemos. Amém? E no mesmo capítulo 11 de Marcos, fala sobre um exemplo de fé, né? Antes de falar o exemplo de fé, deixa eu ver o que o Raul está colocando aqui. Raul Fonseca colocou assim: não pelejais, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virão e não tardará. Isso. Não está aparecendo mais aqui para mim aqui, mas ele está citando um texto bíblico aqui, né? Pela fé, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma, né, não tem prazer nele. É isso mesmo, Raul Fonseca. E nós vamos falar aqui um pouquinho também, daqui um pouquinho, sobre essa parte de fé, né? Em Hebreus 10. Ele está citando ali Hebreus 10, versículo 35 até o 39. O Rafael Coelho entrou aí. Rafael, Deus abençoe sua vida, querido. Marcos 11, versículo 22 e 23, fala sobre um mover de fé, que é onde Jesus falou assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda e disser a este monte, passa daqui para colar, não, então será assim convosco. Então, a palavra é a fé. Precisamos ter fé, mas nós precisamos direcionar a fé, dizer a fé. Não adianta você ficar olhando para o monte. Tem que mandar ele sair. Não adianta. Já pensou se você estiver orando por uma pessoa que está enferma? Aí se você chegar lá perto da pessoa enferma, aí você fica lá de braço cruzado assim, olhando para ela, e aquela pessoa enferma pergunta assim: o que você quer? Por que você está me olhando? Aí você fala assim: eu creio que você vai ser curado. Né? Não adianta só isso. Você tem que dizer: enfermidade, sai. Você tem que mandar a enfermidade sair. Você tem que mandar a cadeia de enfermidade que está ali sobre aquela pessoa sair. O Jonathan, Deus abençoe. Jonathan e a Renata entrou aí com a gente aí, Deus abençoe. Nós precisamos ordenar para que a fé aconteça. Dar ordem para a fé. A Faninha Silva entrou aí com a gente. Faninha, Deus abençoe, Faninha. Lá em 1 Coríntios 13, fala que existem três coisas, permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor, mas a fé faz parte desse conjunto. Né? O Paulo ali só está comparando uma coisa com a outra, falando que o amor é mais importante, que o amor é tudo, mas a fé está dentro ali, né? daquela tríplice manifestação ali: a fé, esperança e amor. E precisamos andar com fé e ter fé. Fazemos loucuras por causa de fé. Né? Precisamos entrar fazendo loucura por causa de fé. Certa vez eu não tinha carro. Eu não tinha nenhum carro. Mas eu fui da casa de um pastor aqui na cidade de Abaeté, pastor Sérgio, amigão. E ele tinha lá uma capa de um volante. Né? E a Rose Aguiar entrou aí com a gente. Deus abençoe, Rose. E eu falei com ele: e essa capa de volante que está aí? Ele falou assim: está aqui à toa, se quiser para você, mas eu quero. Eu quero que eu vou fazer um ato profético lá em casa, de fé. E eu levei aquela capa de volante lá e eu coloquei um prego na parede, coloquei essa capa pendurada. E todo dia eu orava a Deus: Senhor, eu quero um carro. Eu preciso de um carro para colocar essa capa de volante. E eu colocava a mão naquela capa de volante e eu falava assim: Senhor, me dá um carro para me colocar essa capa aqui de volante. E foi até que o Senhor me deu um carro. E quando eu falo que Deus me deu um carro, Ele me deu um carro. Deu mesmo. Né? Ele chegou na minha mão. Né? E a pessoa que me deu falou assim: é seu. Eu estou te dando de presente esse carro. Tá? Adriane Santos entrou aí com a gente. Deus abençoe, Adriane. Então, quando eu estou falando de loucura por fé, eu estou falando que a fé move o coração mesmo. A fé move essas coisas. Eu ganhei esse carro, foi na fé, orando. Eu conheci um moço, eu conheci um amigo de um moço. É um amigo. O amigo dele me falou assim:
olha, o fulano de tal, ele todos os dias, todo sábado, ele pega uma mangueira e vai lá na mangueira, em alguns lugares é mangueira, em outro lugar é gomeira, né? Aquela borracha que leva água. E todo dia que ele vai lá na garagem dele e ele joga água para cima. E perguntaram para ele, o que você está fazendo? Eu estou lavando meu carro. Todo sábado ele lavava o carro. O carro não estava ali, era invisível. Mas na mente dele, no coração dele, era visível, ele tinha fé que aquilo ia concretizar. E fé é isso. Nós temos fé que os nossos parentes vão ser salvos. Eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É palavra de fé. Lorena Caetano da Silva. Lorena, Deus abençoe sua vida, entrou aí com a gente. Deus abençoe, querido. Precisamos ter essa fé. Uma fé operante, uma fé que faz, uma fé cheia de obras. Uma fé que move o coração de Deus, uma fé que vem mover nossa vida. Somos motivados com fé. Por isso eu acho muito importante a pessoa, quando alcança um testemunho, alcança uma vitória, alcança um milagre diante de Deus, que ela conte. Conte na igreja, conte em qualquer lugar que vai, porque quando eu conto o milagre, quando eu conto que algo aconteceu comigo, pessoas são motivadas, pessoas também são cheias pela fé. Amém? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí, você deve ter um testemunho de fé para contar algo grande que Deus fez para você. E isso é importante, porque outras pessoas são motivadas a seguir o mesmo caminho de fé, a acreditar que Deus pode. Por isso, nessa manhã, que o seu coração seja cheio de fé, que o seu coração seja cheio da graça do Senhor. A Bíblia fala sobre viver pela fé, né? O irmão Raul Fonseca citou aí, o justo viverá pela fé, né? Anderson Martins entrou com a gente aí, Deus abençoe, Anderson. Né? Viver pela fé não é ficar, o justo viverá pela fé. Então você aí que está nessa, né, qualificação de justo, que a Bíblia qualifica de justo, então você vai cruzar o braço e falar assim, vai trabalhar mais? Não, não. Vou viver de fé. Né? Não é assim, irmão. Quando está falando que o justo viverá pela fé, é que todos os nossos atos têm que ser motivados pela fé. Todos os nossos atos têm que ser motivados pela fé. Vou repetir pela terceira vez para ficar bem gravado. Todos os nossos atos têm que ser motivados pela fé. Em tudo que você vai fazer, em tudo que você for pedir, em tudo que você for falar, tem que ser com fé, através da fé, acreditar que isso é real. Acreditar que é poderoso, acreditar que é grande. Geraldo Magela entrou aí. Deus abençoe, Geraldo. Amém? E é isso que nós precisamos. Permanecer na fé, morrer na fé, crer na fé. Crer. Né? O problema é que os nossos olhos, os nossos ouvidos, eles lutam contra a nossa fé. William Faria, Deus abençoe, William. Os nossos ouvidos, os nossos olhos, sabe? Eles lutam contra a nossa fé. Por quê? Porque eu estou vendo. E a fé é aquilo que eu não vejo. Eu estou ouvindo. Mas a fé não se baseia no que eu estou ouvindo. Então, muitas vezes eu tenho que lutar contra os meus olhos, lutar contra os meus ouvidos, lutar contra os meus tatos. Porque a fé é aquilo que eu não vejo. Mas eu creio que existe e creio que vai vir sobre a minha vida. A Marilene Faria está falando aí, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas crer que vai acontecer. É isso. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, não estou palpando, mas eu creio que vai acontecer. Eu creio que vai acontecer algo grande e maravilhoso na minha vida e vai acontecer também na sua vida. Isso é fé. Sem fé em Jesus eu não estaria aqui. Jesus falou comigo aí, olha, eu quero que você faça esse projeto. Eu estou fazendo. Angélica Alcântara, Deus abençoe. Eu estou aqui toda manhã com você. Até quando Deus mandar. Pode ser que amanhã ele fala que não quer mais, eu vou parar. Mas isso aqui é por fé. É por fé. Eu estou aqui com você com fé. Trabalhando fé ao seu coração. Enchendo seu coração de fé. Amém? Permanecer na fé em Jesus. Tudo que você determinar que seja seu pela fé. Pela fé. Pela fé. Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu alvo?
Está difícil aonde? Me conta aonde que está difícil. Fala para mim aonde que está difícil. Porque eu não vejo dificuldade, eu vejo possibilidade. Eu vejo possibilidade pela fé. João Batista, Pai do Senhor, está dando ali a Angélica Alcântara. Amém, amém, Angélica. Amém? Deus é assim. Deus, ele faz. Deus, ele opera. E para isso eu tenho que ter fé. Se eu não tivesse fé, eu não estava aqui. Eu tive fé que as coisas iam mudar na minha vida. A primeira oração que eu fiz na minha vida foi: Jesus, a minha vida do jeito que está, eu não quero mais. Muda a minha vida, muda a minha história, Jesus. Porque se o Senhor mudar, eu vou te servir e eu vou te seguir enquanto eu viver nessa terra. E é isso que eu estou fazendo, é fé. Porque Jesus tem mudado a minha vida e mudado a minha história. Aquilo que eu era, eu não sou mais. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a sua vida, mudou a sua história. Vai mudar a sua vida e vai mudar a sua história. Eu creio nisso. Eu creio em nome de Jesus que Deus pode fazer isso. Amém? Receba essa palavra de fé no seu coração. Receba essa palavra de fé. Receba uma palavra de fé na sua vida. Deus tem grandes coisas a fazer. Amém? Deus pode fazer. Deus pode fazer muito mais do que você pensa. Muito mais do que você imagina. Deus tem preparado grandes coisas para você. Deus está preparando grandes coisas para a sua vida. Deus está preparando grandes coisas para você. Você não tem ideia do que Deus tem preparado para você. E isso nós cremos pela fé. E isso nós cremos pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Pela fé que nós temos na palavra dele. Pela fé. Pela fé eu creio que Deus está dentro de mim. Pela fé eu creio que o Espírito Santo direciona a minha vida e direciona o meu coração e a minha alma. Direciona os meus atos, as minhas atitudes. Direciona tudo para mim. Isso é pela fé. Pela fé eu creio que há um Deus poderoso no céu que cuida de mim. Pela fé eu vou dormir toda noite. Eu vou dormir toda noite, crendo que amanhã será um novo dia. Isso é fé. Rosilda Bernadette entrou com a gente aí. Deus abençoe, Rosilda. Todas as vezes quando chega a noite e você vai dormir, você já faz planos para o dia seguinte. Não é? Você coloca o despertador para despertar na manhã do dia seguinte. Isso é fé. Como é que você sabe que ele vai despertar amanhã? Isso é fé. Como é que você sabe que você vai acordar amanhã? Acordar amanhã. Isso é fé. É fé, querido. Né? Você fala com algum parente, algum amigo. Mais tarde eu vou aí. Como que você sabe que você vai? É fé. Amanhã eu estou com você. É fé. Tudo isso é fé. Nós fazemos planos. Fazemos planos para 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, no futuro. Isso é fé. Estava conversando com uma pessoa que eu tenho um projeto para o dia 7, 8 e 9. É fé. Né? Tudo isso é fé. Precisamos ter fé. Andar com fé. Você parou o seu carro no sinal vermelho. Os outros carros estão passando na sua frente. De repente o outro sinal fica vermelho e o seu fica verde. E aí você faz o quê? Você arranca com o carro, tendo fé que os outros motoristas obedeceram o sinal e eles vão parar. É fé. Tudo é movido por fé. Creia somente. Creia. Foi a palavra que Jesus deu para o centurião. Creia somente. Porque como você crê, assim sucederá. Creia. Creia em nome de Jesus Cristo. Enche o seu coração de fé. Agora a Bíblia diz que a fé também é um dom. Então, se você está com falta de fé, peça a Deus. Danilo Cardoso entrou com a gente aí. Deus abençoe, Danilo. Vai para o seu secreto. Vai para o seu lugar e fala: Senhor, eu quero fé, eu quero o dom da fé, eu quero fé no meu coração. Traz fé.
Tem a fé que vem pela palavra, que vem pelo ouvir a palavra. E tem fé que é um dom. Você já viu que tem pessoas ao nosso lado que umas têm mais fé do que as outras? São mais alimentados com fé, respiram mais fé, direcionam mais fé, têm o dom da fé. Precisamos pedir isso a Jesus, irmãos. Precisamos pedir isso. Tenha fé. Nós costumamos a dizer para as pessoas, tenha fé, vai dar certo. Creia, vai dar certo. Tenha fé. Tudo vai dar certo. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando nesse dia, qual é a luta e a dificuldade que você possa estar enfrentando, mas eu creio que tudo vai dar certo para você. Por isso que nessa manhã, Deus me trouxe aqui com essa palavra. Uma palavra de fé para você, uma palavra de fé para o seu coração. Amém? Deus abençoe. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Leia a palavra de Deus. A Marilene está falando aqui, quando vivemos pela fé, somos surpreendidos todos os dias. Deus sempre nos faz surpresas boas. E é isso aí. E é isso mesmo. Vivemos pela fé, nós somos surpreendidos por Deus. Todos os dias. A cada minuto. A cada segundo. Isso é fé. É fé. Amém? Vamos orar? Aí no seu lugar, aí aonde você está, não sei se você está no trabalho, está em casa, mas eu quero orar por você. Papai do céu, eu coloco diante do Senhor cada uma dessas pessoas que estão conosco agora aqui ao vivo. Eu coloco agora também essa pessoa que está entrando agora, ao longo desse dia e desta noite. Deus abençoe a cada um deles agora. Senhor, eu abençoo cada um deles. Pela fé, eu estou abençoando em teu nome, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Abençoa essas vidas, abençoa essas casas, abençoa essas famílias, abençoa esses negócios, abençoa, Senhor, este comércio, abençoa esses planos, esses projetos, porque, Senhor, eles precisam de fé para conseguir vencer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo em nome de Jesus. A Sueli Santos entrou com a gente, Deus abençoe, Sueli. A Marilene Faria está falando assim, vamos orar pela nossa cidade. Vamos orar. Senhor, eu estou abençoando a cidade de Abaeté. E eu estou abençoando essas cidades que estão conosco agora, representadas, através dessas pessoas que estão ao vivo conosco aqui agora. Cidade de Belo Horizonte aqui representado, cidade de Morada Nova de Minas aqui representado, cidade de Quartel Geral aqui representado. Em nome de Jesus Cristo, outras cidades que eu não sei aonde aqui, mas Deus abençoe. Senhor, eu oro por essas cidades, eu oro pela cidade de Abaeté, porque eu tenho fé que será uma cidade melhor. Eu tenho fé que será uma cidade, Senhor, Pai, mais tranquila e mais abençoada. Senhor, tranquilidade, não, Senhor, Pai, no ponto, Senhor, Pai, de lutas, de dificuldades, de adversidades. Será uma cidade tranquila e abençoada. Eu tenho fé que os governantes dessa cidade governarão essa cidade com paz e com sabedoria. Eu tenho fé que a Câmara de Vereadores dessa cidade vai parar de picuinha e vai trabalhar para um bem comum nessa cidade. Eu tenho fé, Senhor, que as coisas vão acontecer. Eu tenho fé que o governo aqui do nosso prefeito Armandinho Greco, e ali, Senhor, Pai, com o filho dele que está ali, o Netinho, e com todas as pessoas que estão, ó Deus querido, diretamente ligadas ali ao governo dessa cidade. Eu tenho fé que eles vão continuar governando essa cidade com paz e sabedoria. E eu tenho fé que eles vão conseguir recursos necessários para que a nossa cidade seja uma bênção e continue sendo abençoada a cada dia. Eu tenho fé, Senhor. Eu tenho fé que as coisas serão diferentes. Eu tenho fé que os crentes e os evangélicos dessa cidade um dia ainda vão se unir em prol do evangelho do reino nessa cidade. Eu creio no evangelho unido, sem placas. Sem placas, sem denominação.
mas com união e amor. Eu creio e eu tenho fé que o amor, a paz, está entrando agora dentro dessa casa. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O Raul Fonseca está falando aqui, os inimigos da fé são a dúvida e o medo. Creia tão somente que Deus tem o melhor para nossas vidas. Grandes experiências de vida vêm pela fé. Então nós vamos orar nesse sentido, Raul Fonseca. Ora comigo aí, querido. Senhor, pela fé, eu oro que os inimigos da fé, a dúvida, o medo, caem por terra em nome de Jesus Cristo. Caem por terra agora em nome de Jesus. E que essas pessoas agora, Senhor, sejam alcançadas pelo teu favor, o teu amor. E que a fé na vida delas, como na minha vida, seja operante para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Abençoe em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Alguém... Karine Moreno está aqui falando aqui. Não apareceu para mim aqui ainda. A minha esposa está falando aqui que ela está pedindo oração. Oração por quem? Não apareceu aqui para mim, não. Laurinha. Senhor, nós oramos pela Laurinha agora neste momento. A Karine está aqui representando, pedindo oração por ela. Que ela seja alcançada pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Senhor, e eu oro, ó Deus querido, e a minha oração da fé, que ela seja curada, que ela seja liberada agora, em nome de Jesus Cristo. Toda cadeia de enfermidade seja, Senhor, ó Pai, quebrada agora na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês, abençoe em nome de Jesus Cristo, que uma onda de fé venha tomar você agora, tomar a sua casa, tomar a sua família, tomar o seu coração, em nome de Jesus. Eu acredito numa onda de fé, vindo sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.